Olá, espero que estejam bem. Meu nome é Jefferson e hoje vou deixar uma dica de um livro que eu acho espetacular. O livro se chama O Nome da Rosa, escrito por Humberto Eco. O enredo desenvolve-se na última semana de novembro de 1327, num mosteiro beneditino da Itália medieval, numa época que ainda não havia imprensa. Esse monastério era o mais famoso da cristandade pela grande quantidade de livros que sua biblioteca abrigava. A história começa com a chegada de Frei Guilherme de Baskerville e o noviço Adson de Melk, que estava sob sua tutoria ao mosteiro, para participarem de um conclave, um debate entre a ordem dos franciscanos e o papado, sobre a pobreza de Jesus Cristo e da Igreja. Ao chegar, Frei Guilherme é chamado para investigar a misteriosa morte de um dos monges que lá morava, Adelmo de Otranto, cujo corpo é encontrado aos pés da muralha que circunda o mosteiro. No entanto, a morte de Adelmo é apenas a primeira de uma sequência de 7 mortes, que ocorrem em 7 dias consecutivos. A causa dessas mortes é desconhecida. Os monges estavam atribuindo a ação do demônio, mas, conforme a história se desenvolve, todos os acontecimentos parecem estar ligados a um dos lugares mais misteriosos do mosteiro, a biblioteca. Nela, apenas o bibliotecário e seus ajudantes possuíam acesso e eram os responsáveis pelas inúmeras obras que constituíam o acervo da mesma, o qual contava tanto com obras de cunho católico-cristão quanto com obras da cultura pagã. Assim, Frei Guilherme e Addison descobrem que a existência da biblioteca secreta estava interligada às demais mortes. Tal biblioteca guardava livros e escrituras considerados perigosos, heréticos para a Igreja Católica. O monge mais velho e cego, chamado Jorge de Burgos, e o abade estavam escondendo os livros que a Igreja considerava perigosos. Livros que continham heresias, em especial um de Aristóteles sobre a comédia. O riso era considerado algo demoníaco. Frei Guilherme e Addison descobrem que as páginas desse livro estavam envenenadas com arsênico. Por isso, todos os monges copistas que trabalhavam na biblioteca estavam morrendo com os dedos e a língua pretos. Os dedos, ao folhearem as páginas envenenadas e levados à boca, causavam envenenamento. O abade não aceita a versão de Frei Guilherme e passa o caso para o inquisidor Bernardo Gui, inimigo de Frei Guilherme. O inquisidor Bernardo Gui começa sua investigação e descobre monges que foram tidos como hereges vivendo no mosteiro. Bernardo Gui usa os métodos de tortura para obter as confissões. Entre as pessoas interrogadas estava uma camponesa que oferecia favores sexuais aos monges em troca de comida. Addison, certo dia, ao explorar o mosteiro, teve uma relação sexual com essa camponesa, que também foi condenada à fogueira. Enquanto as fogueiras eram acesas lá fora, Frei Guilherme, dentro da biblioteca, vê o monge idoso e cego, Jorge de Burgos, comer as páginas envenenadas do livro de Aristóteles. E os dois se enfrentam no labirinto da biblioteca. Jorge de Burgos, com uma lamparina, acaba causando um incêndio na biblioteca. Frei Guilherme consegue salvar poucos livros desse incêndio. No tumulto do incêndio, o inquisidor morre atacado pelos camponeses que salvam a moça que Addison nunca esqueceu e que nunca soube o seu nome. Essa fascinante história se passa em um momento crucial da humanidade, quando se dá a transição do pensamento medieval para o raciocínio renascentista. Assim, Guilherme de Baskerville representa o humanismo, o pensamento racional, lógico, as novas ideias, a valorização da ciência e do ser humano, ao passo que os outros religiosos simbolizam o pensamento atrasado e místico que envolveu toda a Europa durante o período medieval. A Rosa era a grande biblioteca
e a expressão "o nome da rosa" foi usada na Idade Média significando o infinito poder das palavras. Na Idade Média, os livros, inclusive os da Bíblia, foram copiados à mão pelos monges copistas nos grandes mosteiros por séculos e séculos. Por não haver imprensa ainda, muito do conhecimento escrito na época deve ter se perdido devido a incêndios, ataques de povos pagãos, entre outros tantos motivos. Então fica aí a dica de um livro fascinante que eu tenho certeza que você vai gostar. Abraço e até mais.